A paz de Cristo para todos. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Nós estamos aqui na Escola de Mestres da Faculdade Vitória em Cristo, um projeto totalmente gratuito para abençoar a sua vida, lhe trazer conhecimento e também te motivar a estudar, a ampliar a sua visão de mundo. Nós já vamos iniciar a nossa aula de hoje. As nossas aulas são sempre no formato de diálogos, né? Conversas, são lives. E é importante que eu diga para você também que todas as aulas que são ministradas ao vivo na Escola de Mestres ficam gravadas e vão para a nossa sala de aula virtual. Se você ainda não acessou a sala de aula online da Escola de Mestres, você precisa se cadastrar, tá? Você precisa se inscrever no site da Escola de Mestres. Nós temos uma plataforma, uma sala de aula online com diversos materiais, conteúdos que você pode acessar, que você pode compartilhar, você pode aprender mais sobre eles. Deixa eu ver aqui, ó. O Gabriel está me ajudando a fixar aqui. Ver se já está aparecendo aí para vocês um comentário tá fixado, tá vendo aí? Faculdade vitoriaemcristo.edu.br/escola-de-mestres. Então, se você ainda não se matriculou, se você ainda não se inscreveu, é importante que você faça isso, tá? Faça isso, se inscreva, porque lá na sala de aula, além das aulas ministradas ao vivo, nós teremos diversos outros conteúdos para você. Tem vídeos gravados, nós estamos preparando material também interativo, apostilas, tem bastante coisa que você pode acessar, baixar totalmente gratuito para você na Escola de Mestres da Faculdade Vitória em Cristo. Eu já convidei o nosso professor de hoje, pastor Eliseu Fernandes, estará conosco. A aula de hoje tem como tema educação e soteriologia. Estou aqui com o meu computadorzinho aqui do lado aberto para poder olhar o nosso conteúdo de hoje. A aula é sobre educação e soteriologia. Vamos falar sobre fé e obras na salvação. E um mestre de excelência, meu querido amigo pastor Eliseu Fernandes. Eu não sei, acho que ele tentou entrar e não conseguiu. Vamos tentar de novo convidá-lo para estar conosco na live. Isso, convida. Vamos ver agora. E aí, pastor Eliseu, já conseguiu entrar? Acerta aí a câmera. Eu acho que aguardando o pastor Eliseu. Isso, meu amigo. Bom dia a todos. Seja muito bem-vindo à nossa... ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Espero que o pessoal também esteja. Gabriel está me ajudando aqui. Gabriel, vai monitorando os comentários para mim, tá? Se tiver alguma coisa aí, você me avisa. Eu estou olhando também aqui os comentários, mas às vezes passa, né? Porque nós estamos conversando e são tantos assuntos. Eu quero fazer um pedido, pessoal, que já está na live com a gente, na aula, né? Me falaram que é uma aula-live. Gostei do termo. Que marque pessoas aí no seu comentário. Eu já vi alguém marcando uma pessoa. Marque pessoas, convide para estar conosco. Alguém já perguntou aqui, a Regis perguntou, vai ficar gravado? Vai ficar gravado, vai ficar disponibilizado, a gravação fica disponível na sala de aula da Escola de Mestres, tá? Então, vou falar de novo. A Escola de Mestres tem uma sala de aula online, você precisa se inscrever. O link está aí fixado no meu perfil, tá? Esse é o que está fixado aí, o meu perfil. Você acessa o link, faz a sua inscrição, é bem rápido, nome, e-mail e seu telefone.
vai chegar para você um e-mail de confirmação e aí você acessa a sala de aula. Nós usamos a Hotmart como plataforma, é uma plataforma bem simples, bem intuitiva. Ainda assim, a faculdade vai te chamar, a secretaria chama cada inscrito para orientar, saber se conseguiu. Temos também um grupo da Escola de Mestres, onde nós postamos informações. Se você não está no grupo, é importante que você se inscreva para poder receber o link de acesso ao grupo. E o propósito da Escola de Mestres é exatamente esse: levar conhecimento para todos que desejam aprender. Quais são os assuntos que vamos tratar na Escola de Mestres? Diversos assuntos, tá? Assuntos de forma geral. Vamos falar de teologia, vamos falar de educação, vamos falar também de psicologia. Já tem uma aula planejada sobre questão comportamental e sempre professores que têm conhecimento, né? Que são pessoas gabaritadas para falar sobre esse assunto. Ok, gente? Então, vou fazer uma oração para a gente começar, para já ouvir aqui o nosso mestre, pastor Eliseu Fernandes. Vamos agradecer a Deus. Pai eterno, te louvo, te adoro por tudo que o Senhor é. O Senhor é um Deus tremendo, poderoso e ainda assim amoroso, gracioso para conosco. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que temos recebido das tuas mãos. Obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado pela paz, obrigado pela família, obrigado pelo nosso ministério, obrigado, Senhor, pela oportunidade de servir, de te conhecer. Recebe nossa adoração, recebe nossa gratidão. Toma, Senhor, esse projeto em tuas mãos, abençoa a Escola de Mestres, que seja um projeto abençoador para muitas pessoas. Que, Senhor, o teu conhecimento alcance corações e mentes e que vidas sejam edificadas e alicerçadas no Senhor. Abençoa a aula de hoje também. Te agradeço pela vida do teu filho, pastor Eliseu, que sempre nos apoia, nos ajuda. Senhor, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na vida dele, por ver o crescimento dele, o desenvolvimento dele. E a minha oração é que todos os teus planos e projetos se realizem na vida, na história, na família dele. No nome de Jesus. Amém. Meu amigo, glória a Deus. Agora é com você, vamos lá. Eu quero que você inicie, né, falando sobre esse tema, sobre a questão de fé e salvação, obras, né, a soteriologia, a importância da fé, a importância das obras nesse processo de salvação. Dá aí uma palavra inicial para a gente. Bem interessante, muito obrigado pelo convite, à Faculdade de Fé em Cristo, a todos que estão conosco nessa manhã. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Podemos pensar a partir de duas perspectivas. O que acontece? A salvação pelas obras seria legalismo, mas também achar que as obras não são necessárias depois da salvação é antinomismo. Então temos dois problemas teológicos. O legalismo, que Paulo vai corrigir em Romanos 3, 28 e 4, 6, e o antinomismo, ou seja, eu não preciso fazer mais nada porque eu sou salvo. Tiago vai corrigir isso no Tiago capítulo 2, versículo 18. Então temos dois problemas teológicos que são corrigidos em ambas epístolas. No caso, Romanos, Gálatas, a gente pode acrescentar Gálatas, e a epístola de Tiago, que é interessante. Se tem uma perspectiva teológica que alguns teólogos que parece que um responde ao outro, mas se fizermos uma análise histórica, as cartas são em anos completamente diferentes e públicos diferentes. Então, de fato, seria uma complementação. Se Tiago responde a Paulo, há outro problema, porque há uma desconstrução da própria escritura, como as teologias ou a teologia de cada livro combatesse outra teologia do outro livro de Paulo. Então, você tem um problema interno se você acreditar que ou nós acreditarmos que Tiago está sendo contrário a Paulo. Pelo oposto, há uma complementação muito importante contra o legalismo e contra esse antinomismo, essa ausência ética, ausência de produção, porque Deus é um Deus que produz. Paulo vai trabalhar a questão das obras da carne e a questão do fruto do Espírito. E Tiago vai dizer, fé sem obras é morta, e no mesmo capítulo, se eu ver meu irmão nu, se eu ver meu irmão com fome, mandá-lo embora sem saciar, sem ajudá-lo. Então,
as duas partes se completam. A fé e as obras são importantes na soteriologia. É claro, deixar bem claro aqui, a salvação é pela graça e o objeto da fé é Jesus. Mas eu necessito ter obras também, pós-salvação. E aí, ao decorrer nossa aula, nosso diálogo, temos aí então as obras pré-salvação e obras pós-salvação. Seria basicamente o escopo. Muito interessante essa questão, porque é algo que afeta diretamente muitas pessoas, né? Muitas pessoas acreditam que serão salvas por suas obras. E, por outro lado, tem pessoas que acreditam que somente a fé já produz a salvação. Esse é um ponto crucial para nós, né? Nós temos o entendimento claro acerca dessa relação de fé e obras no processo da salvação, principalmente com as obras ocorrendo no decorrer da vida do cristão. Então, o cristão é salvo pela fé e ele vai apresentar obras que condizem com essa salvação que ele alcançou pela fé. Mas eu queria te fazer uma pergunta aqui importante sobre essa questão. Uma pessoa que é alcançada pela salvação por meio da fé, ou seja, ela crê, ela aceita a Cristo de verdade no seu coração, coloca ali a sua fé, coloca a sua alma, o seu espírito, ela crê em Jesus, tá? Mas ela não pratica obras, ela não desenvolve obras. Como que fica essa pessoa dentro do processo de salvação? Somente a fé vai salvá-la ou ela necessita das obras como complemento, que você já disse, para que a salvação se concretize? Fale um pouco sobre isso. Por quê? Por que eu estou fazendo essa pergunta, Eliseu? Porque quando, dentro da nossa teologia, né, teologia cristã, evangélica, que é a teologia que nós professamos, defendemos e ensinamos, nós temos a convicção de que as obras não salvam. Quem salva é a fé, né? Isso para nós é muito nítido no texto bíblico e não tem nenhuma condição de se questionar isso. Então, é a fé que salva. A graça, né, a salvação é pela graça de Deus e pela fé do homem em Jesus Cristo. Então, isso aí eu acho que não entra em discussão aqui. Eu acho que não há possibilidade de discutirmos isso. Mas o outro lado, né, você tem a fé, mas você não tem as obras. Esse é um ponto importante. Como que você nos ensina sobre isso? Como é que você avalia essa questão da necessidade ou obrigatoriedade de obras no contexto pós-fé, no processo da salvação? Eu acredito que 3 passagens bíblicas, dentro do seu contexto, vão nos ajudar a entender plenamente isso. A primeira passagem é clássica, que é Efésios 2:8 até o 10. A questão é ler a parte do versículo não todo. Então, Efésios 2:8 em diante diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Então, o veículo que traz essa graça salvadora é a fé. Então, nada que eu possa fazer pode me trazer a salvação, porque é um dom de Deus. Ninguém se gloria por ter atos ou ter obras para ser salvo. Mas Paulo vai dizer assim: isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, eu posso fazer algo, eu posso comprar minha salvação. Só que Paulo continua dizendo: porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, as obras não me salvam, mas pós-salvação eu tenho que ter boas obras. Eu tenho que andar nelas. Deus me preparou para isso, ou seja, para produzir alguma coisa. É interessante que Paulo vai dizer que o cristão no tribunal de Cristo, 1 Coríntios 3, 13 a 15, Romanos 14, 10, 2 Coríntios 5, 10, é julgado por obras no tribunal de Cristo. Não tem perda de salvação, mas o seu julgamento é obra.
Já o ímpio, no Apocalipse 20, lá no trono branco, é julgado por obras e depois no final é julgado para saber se o nome está escrito no livro da vida. Ou seja, é julgado por obras e depois vê se teve Cristo. Nós temos Cristo, então lá no tribunal de Cristo, o julgamento não é se eu sou salvo ou perdido. O julgamento é o que eu fiz depois de receber tão grande salvação e o que eu produzi como maturidade cristã. É por isso que Tiago não se contradiz em momento algum com Paulo, mas dizendo, olha, Abraão, o pai da fé, verdade, Paulo vai usar o exemplo de Abraão, e Tiago também, só que Tiago vai dizer, Abraão leva Isaac, Abraão saiu, então Abraão demonstrou a obra da fé, ou seja, o resultado de crer de forma visível em obras. E o julgamento de Mateus 25, que é um julgamento que fala de ajuda ao próximo, de ajudar o irmão, né, um desses pequeninos. Olha como é interessante, que ele vai para Mateus 25, 35 a 40, a gente vai falar, dar de comer, dar de beber, hospedar, vestir, ajudar os enfermos, ajudar os presos. Ele está fazendo um julgamento de obra. Ou seja, eu sou salvo, a obra não me salva, mas depois de salvo, é necessário produzir alguma coisa. Deus é um Deus producente. Deus produz, eu preciso produzir. É por isso que Paulo não se atreve a dizer que as obras são do Espírito. Diz que o fruto é do Espírito. Mas as obras da carne e as obras da lei são anteriores à salvação. Então, obras pré-salvação, obras da carne e obras da lei. Não me salvam. Eu me entrego a Cristo. Eu confio na obra de Cristo. A obra de Cristo a gente chama de imputação da justiça. Vem para mim pela fé. Aí eu descanso em Deus. É o descanso de Deus de Hebreus, que está ligado ao Salmo 95. Porque a questão do Salmo 95 fala lá do povo que não entrou na terra pela incredulidade. Só que Hebreus diz que agora o descanso não era a terra, era o templo. Ele trabalha o templo no final do Salmo 95. Então o descanso é a adoração, é se entregar a Deus do que Deus fez para eu ter a satisfação de ser salvo pela vontade de Deus, pela misericórdia. Então, eu não posso fazer nada para ser salvo, a não ser crer. Tenho fé, fui salvo, aí eu preciso, então, produzir algo. E essa produção, então, é pós-salvação. É uma condição de eu demonstrar que eu sou salvo por meio daquilo que é visível. Então, Tiago é um homem muito prático. Como é que você é salvo? Então, mostra a minha tua fé sem obras, eu mostro a minha fé com as obras. Então, implica em pensar num cristianismo do sola fide de forma errada. Só a fé, sim, para ser salvo, mas depois de salvo, então eu preciso produzir alguma coisa que demonstre a minha maturidade cristã, o meu cristianismo verdadeiro, a partir de uma vida prática e não teórica. É por isso que Tiago vai dizer que a verdadeira religião é visitar órfãos e viúvas, é ajudar, ou seja, a verdadeira prática cristã precisa ser externada em obras. Não há aí contradição alguma, porque não se fala do objeto da salvação. Não é a obra que me salva, mas depois de salvo eu serei julgado por obras no tribunal de Cristo. Então é a grande realidade, meu amigo querido. Coisa linda, coisa linda. Eu acho que é muito importante esses conceitos ficarem bem claros, objetivos, firmados, para que nós não erremos, nem teologicamente, nem biblicamente falando. Né? Então, a fé, ela gera a salvação. E a salvação vai gerar as obras. Né? Justamente, o resultado. Eu acho que essa é uma equação que resume bem esse processo e nos ajuda a compreender. Então, a fé gera salvação. E uma vez salvos, precisamos servir, precisamos trabalhar, precisamos colocar em prática a nossa salvação. E a salvação em prática se chama obras. Né? Então, a fé gera salvação e a salvação gera obras. Então, se você é salvo... você tem que produzir. Você tem que produzir. Né? Deus não nos salvou para apenas sermos salvos. Deus nos salvou para que também sejamos instrumentos dele nessa vida, na terra, porque a salvação, se eu estiver errado, você me corrige, meu Moshe. A salvação, ela aponta para a eternidade. A salvação aponta para o fim de todas as coisas ou para o início de todas as coisas depois do fim. Mas a salvação já começa agora. Né? A salvação, ela aponta para lá.
Eu quero ser salvo, eu quero morar com Cristo, eu quero receber o meu galardão, eu quero estar na Nova Jerusalém, tudo aquilo que aponta para a eternidade. Isso é salvação, né? Mas eu, quando olho para esse tema da soteriologia, de fé e obras, eu tenho uma perspectiva, principalmente depois da sua fala, de que a salvação não é só futura, a salvação também é presente. A salvação começa agora. Nós já vivemos um tempo de salvação na nossa vida. Nós fomos livres do pecado, fomos livres das amarras de Satanás, fomos livres dos vícios. Nosso coração hoje não é mais um coração de pedra, é um coração de carne. A nossa alma hoje, por mais que ainda habite em nós o velho homem que chama para o pecado, mas a nossa alma hoje já tem um relacionamento mais próximo com o Espírito Santo. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito e nós sabemos que a linha entre espírito e alma é muito tênue. A própria Bíblia diz que somente a palavra de Deus tem autoridade para fazer a divisão da alma e do espírito. Então, está muito ligado. Então, nós somos impactados pelo Espírito, isso nos transforma hoje. Não é só, a salvação não é só futura. Se eu estiver errado, você me corrige, mas para mim a salvação ela é presente, ela é também terrena. E essa salvação vai se expressar em quê? Vai se expressar nas nossas obras. Então a fé produz a salvação e a salvação produz as obras. Pode falar, que eu não ouvi. O vocábulo hebraico Yasha, de onde vem Yoasha, Yoshua, Josué, onde vem vários nomes, Jesus e Yeshua. Salvação, libertação, cura, paz. Nossa salvação engloba todos os aspectos. Nosso espírito revive no momento da conversão. Somos salvos no espírito, somos salvos na alma. Tudo que pertence ao corpo, até o corpo, por isso que a salvação atinge o corpo na ressurreição. Qual é a necessidade de ressuscitar o corpo físico novamente? É que a salvação alcance tudo que compõe o Eliseu, o pastor Isaías e nós ouvintes. Então a salvação não pode estar apenas no metafísico, tem que estar no físico. Então a salvação alcança o corpo. Então somos salvos, estamos sendo salvos, e a salvação na plenitude está na ressurreição corporal. É por isso que Paulo trabalha a doutrina da ressurreição dos cristãos como a culminação, o ápice dessa salvação de Deus. Isso é muito bonito, muito belo. E o pastor Isaías, o senhor, meu amigo, falou algo muito interessante que Jesus havia comentado em Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, as minhas obras é para trazer a atração para mim, é para trazer o foco? Não, é para glorificar a Deus. Paulo vai dizer a mesma coisa em Romanos 8,1. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, ou seja, que não tem as obras da carne, nem as obras legalistas da lei, mas que andam segundo o Espírito. E aí, o que acontece? Se eu ando segundo o Espírito, eu vou para Gálatas. Quem vive no Espírito produz o fruto do Espírito. Então, até as obras que eu produzo a partir da vivência do Espírito em mim. Então, eu também não posso me gloriar nas obras boas que faço, porque Deus faz através de mim por meio da sua graça. Então, olha como é bonito. Deus acaba sendo glorificado na minha salvação pela fé e nas minhas obras, porque as obras glorificam a Deus. Essa é a beleza da salvação. E tudo volta para Deus no final. A glória é dele. Coisa linda. E aí fica o questionamento, né? A aplicação para os nossos alunos da escola de mestres. A sua salvação tem produzido obras? Guarde essa equação. A fé produz a salvação e a salvação produz obras. Não podemos inverter. Não são as obras que produzem a salvação e a salvação produz a fé. Não. A equação é clara. A fé produz a salvação produz as obras. Antes de partir para o outro tema que eu quero te perguntar aqui, pastor Eliseu, tem muita gente entrando, né? O pessoal vai entrando na live e eu preciso falar de novo o que eu disse lá no início. A Escola de Mestres é um projeto gratuito da faculdade, tá? Da Faculdade Vitória em Cristo. Ela visa alcançar todas as pessoas. Tá? Qualquer pessoa pode participar da Escola de Mestres. Não há nenhum pré-requisito. Eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou membro. Não tem pré-requisito. Tá?
O objetivo da escola de mestres é difundir conhecimento acerca da Bíblia, da palavra de Deus, capacitar pessoas para o exercício do seu ministério. Então, nós vamos falar de vários assuntos aqui. Hoje o nosso tema é teológico, estamos falando de soteriologia, doutrina da salvação, mas semana que vem, por exemplo, já tem uma live marcada sobre uma aula live, né? Uma aula live sobre educação. Vamos falar sobre a pedagogia de Jesus. Então é importante que você fique ligado. Se você ainda não se matriculou na Escola de Mestres, totalmente gratuito, tá o link aí fixado no meu perfil, tá? Acessa, preenche o cadastro, você vai cair na página totalmente gratuito para você poder aprender mais com a gente. Te peço que compartilhe também, marque pessoas aí que você sabe que possam ser abençoadas, tenham interesse nesse assunto. E uma informação também, todas as nossas aulas ficam gravadas na plataforma. Então você pode assistir tudo de novo se você quiser. Pô, o pastor falou alguma coisa ali e eu queria pegar, mas passou. Não, ela daqui vai ficar gravada e você pode assistir lá na sala de aula online, ok? Eu quero uma pergunta aqui, olha só. Dentro do contexto de fé e obras, quais tipos de obras Paulo e Tiago falam? Esse é um tema importante, porque a gente já definiu bem a equação soteriológica. Anota aí, pastor Eliseu. Vamos fazer um artigo sobre isso. A equação soteriológica. A fé produz a salvação e a salvação produz as obras. E aí eu vou... Que obras? Quais são as obras? Que obras são essas? Você já falou um pouco, mas eu queria que você falasse de novo, detalhasse mais, aprofundasse mais esse tema dos tipos de obras que Paulo e Tiago falam. Então, Tiago tem um contexto, a carta de Tiago, fiz aqui meu esboço aqui, para não errar. Tiago, segundo a grande opinião, deve ter escrito posteriormente a Gálatas. Gálatas é a primeira carta que Paulo trabalha contra o legalismo. Romanos já é uma carta mais amadurecida, um momento posterior. Então temos aí Romanos entre 57 e 58. E Tiago, mais ou menos 62. E Paulo e Tiago se encontram no Concílio de Jerusalém. Esse Tiago aí é o meio-irmão de Jesus, que é irmão de Judas também, está lá em Judas. Judas se declara irmão de Tiago. Então temos aí as obras que precisamos produzir pós-salvação. Paulo, então, vou usar a carta pastoral. Paulo, Tito 1,16 diz: confessam a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Então, Tiago trabalha a perspectiva de ter uma vida prática, lembrando que é possível, depois podemos até compartilhar isso, fazer uma grande conexão entre todo o Sermão do Monte e Epístola de Tiago. Tem vários pontos de similaridade ou eco, a gente chama de eco quando a ideia principal não está citada diretamente, mas se percebe essa ideia principal a partir da linguagem que é utilizada. Pode ver que Tiago só usa uma vez só a justificação do texto. Paulo usa várias vezes o termo justificação pela ênfase de Romanos, que é a justiça e justificação. Nesse sentido, as obras pós-salvação precisam ser obras ligadas ao fruto do Espírito, tem que ser produzido. É o amor, a benignidade. Então, um cristão que não ama e não demonstra esse amor é perigoso. Tem que rever o seu cristianismo. Um cristão que não consegue ter compaixão, um cristão que não consegue ter benignidade, um cristão que não consegue ter autocontrole, um cristão que não consegue ter paz. Então, é necessário verificar esse cristianismo. Então, Tiago está trabalhando realmente uma fé prática, porque o contexto do capítulo 2, né, no 1 ele começa falando sobre provação e ficar feliz com provação. Jesus já tinha falado, bem-aventurados que são perseguidos. Então, Tiago vem trabalhando nas bem-aventuranças. E quando chega no 2, ele vai trabalhar um questionamento de acepção de pessoas entre rico e pobre. Então, Paulo trabalha a salvação a partir de grupos étnicos. A salvação não é só do judeu, é do grego e de quem crê. Tiago trabalha a questão ética. Como é que você pode dizer que é crente? Como é que você pode dizer que é cristão? E ver que é errado e não produz, não consegue ter uma proatividade de produzir alguma coisa? Então, quem te move a produzir alguma coisa? Então, essa questão hermenêutica é muito interessante. Não há contradição alguma, mas existe, então, aqui o Tiago vai dizer, em questões éticas e sociais, uma vida prática, que no grego ele vai chamar de frescreia, a verdadeira religião, pura e imaculada,
ajudar as pessoas, como Deus ajudou, servir as pessoas, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ou seja, a vida cristã pós-salvação é uma vida de entrega. É o que Paulo vai usar como metáfora no Romanos 12:1, um sacrifício, só que vivo, santo e agradável a Deus. Então ele vai dizer que o meu culto é um sacrifício vivo, é um culto racional, no grego lógico, mas logos significa palavra, então um culto que vem pela palavra, por Cristo, e Cristo se autodoava o seu tempo, que tinha tudo. Nunca, ninguém chegou perto de Jesus e foi despedido em vão. Até quando ele não queria, ele produzia alguma coisa, porque tocavam nele por meio da fé, como a mulher do fluxo. Então Jesus fala, e também Tiago busca isso lá em Jesus, dizendo: olha, meus irmãos, tenhais fé no nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, sem acepção de pessoas, sem uma conduta errada. Ele começa no 12, e no 12 ele vai falar da fé em obras, ou seja, eu tenho que entender a minha conduta, ou seja, eu tenho, a partir daquilo que o Espírito produz, a obra se torna visível. Então, a visibilidade das minhas obras estão pela presença do Espírito Santo. Então, se existe competição e não colaboração, então eu desconfio que haja carne e não espírito. Se há, então, a falta de amor cristão, o que João vai dizer? Por que Caim mata Abel? Porque era do maligno. Então, olha só, quais obras de Abel, quais são as obras, perdão, de Abel, quais são as obras de Caim? Por que a oferta de Caim é rejeitada? Porque Caim tem problema com o irmão. Então, se eu tenho problema com o irmão, Jesus vai falar a mesma coisa. Deixa a tua oferta e se reconcilia. Ou seja, eu preciso demonstrar a fé de forma prática. A reconciliação, o perdão. E é uma cláusula. Se você não perdoar, o Pai não vai perdoar. Jesus disse isso claramente para nós. Se eu não liberar perdão, o Pai Celestial também não me perdoa. Então, existem condicionais pós-salvação. Eu preciso entender que a minha vida agora é transformada. E se ela realmente é transformada, eu tenho que produzir algo que realmente demonstre a fé que eu digo que tenho. Então, uma fé que não se externiza em atitudes visíveis, não glorificam a Deus, é questionável. Pode ser teoria, pode ser crença. Estamos vivendo um período de crença religiosa. Pessoas têm muita crença que não sou contra a campanha, eu faço campanha, pelo amor de Deus, mas entenda isso. Que é fazer isso, fazer X, acordar tal, ir para tal monte, beber água orada. Estão vivendo de crenças religiosas e não de uma fé viva que resulta em atitudes. Isso me preocupa, é claro. Como bom cristão, eu questiono a minha própria fé também. Muito, muito interessante esse posicionamento. E dentro desse contexto do desenvolvimento das obras, eu queria que você falasse um pouco sobre quem é que opera, né? Quem é que opera isso? Isso vem de nós mesmos? É na nossa força? É no nosso... Eu queria que você... A gente sabe, é claro que vamos falar do Espírito Santo, mas eu queria que você fizesse uma análise entre aquilo que é o Espírito e aquilo que depende também de nós. Porque o que eu vejo nessa questão da operação para as boas obras? Há pessoas que ficam meio que dependentes de uma ação sobrenatural, e a ação do Espírito Santo é sobrenatural, indiscutível, né? Não é natural, é sobrenatural, mas elas reputam a ausência das suas obras a uma inexistência dessa ação sobrenatural na vida delas. Eu estou falando isso porque você, como eu, né, nós somos pastores e atendemos muitas pessoas. E eu quero fazer o link aí com a questão do fruto do Espírito também, e eu até te peço para comentar sobre isso. Você já falou um pouco, né, o fruto do Espírito como obras na nossa vida. Porque se você pensar, o fruto do Espírito, você tem lá paz, amor, longanimidade, paciência, e você vai... Olha, isso tudo é abstrato. Tudo... Aí eu me permito aqui um parênteses do professor de português, né? Os substantivos abstratos são aqueles que designam sentimentos, atitudes. Então, quando você olha para essa relação dos gomos do fruto do Espírito, como chamamos na teologia, você encontra diversas atitudes ou expressões, substantivos que apontam para o abstrato. Só que as obras apontam para o concreto. Não existe obra abstrata. Então, eu quero fazer o link entre o fruto do Espírito, que tem uma expressão linguística abstrata no texto bíblico, eu acabei de explicar do ponto de vista gramatical, mas que
tem um apontamento, um link direto com obras. Por quê? Se você não tiver obras que falam do fruto do Espírito, ou que demonstram aquele fruto do Espírito, vamos dar um exemplo prático, né? Que eu já ouvi várias vezes em gabinete, a questão do perdão. Perdoar alguém, isso é uma obra, é fruto do Espírito, e aí a pessoa ela foi ferida, machucada por uma palavra ou por uma atitude, ou ela foi traída e ela não consegue expressar o perdão, ela está presa nesse sentimento negativo que foi ocasionado na vida dela por uma outra pessoa. E aí ela tem que olhar para o fruto do Espírito, tem a ação sobrenatural do Espírito Santo sobre ela e tem uma consequência prática que é o ato de perdoar. Então eu queria que você falasse sobre essa. Eu juntei muita coisa, né? Eu gosto de ser bem didático, mas aqui eu acho que eu juntei muita coisa, ver se você consegue se resolver. A questão é de quem opera as obras, nós sabemos que é o Espírito, sem dúvida, mas eu queria que você também falasse da nossa parcela, daquilo que nos cabe, para que não venhamos a colocar toda essa carga sobre o Espírito e nos isentemos da responsabilidade, e também dessa relação entre o fruto do Espírito, uma vez que estamos falando dele, e as obras que são resultado da salvação, e uma vez operadas pelo próprio Espírito, mas que também passam pela nossa atuação. Conseguiu entender aí o panorama? Sim, eu acredito que em 3 partes eu consigo responder. Primeiro, a ênfase da carta aos Gálatas é viver. Por isso que ele vai dizer lá, Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito. Então Paulo vai começar a falar da vivência do Espírito desde que ele começa dizendo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo. Então, primeiro ponto, o Espírito pode atuar em mim, sim, mas eu posso, como posso dizer, eu posso negligenciar essa atuação do Espírito? Posso. Se a graça se a graça pode ser resistida, se a graça da salvação, o que nós chamamos na teologia arminiana, wesleyana, de graça preveniente, a graça a qual Deus deu a toda a humanidade para que possa receber, ser iluminado e receber a salvação. Se essa graça pode ser resistida, o mesmo Espírito em mim pode ser resistido. Então, a grande questão eu tenho que matar o meu ego, eu tenho que matar o eu. Então, a grande dificuldade até de liberar o perdão é o ego. É o ego que está ferido, é o eu que está ferido. Mas você diz, não, mas eu não fui mais ferido, Cristo foi ferido em mim. Então, a questão é da pessoa e Cristo agora. Então, eu liberei aquele perdão. Então, eu estou livre dessa carga emocional, desse ressentimento. A pessoa que vai continuar presa. Então, essa prisão espiritual e emocional está porque é o ego. Então, o primeiro ponto que eu preciso fazer, a verdadeira conversão, eliminação do ego. Então, tem muita gente com ego. Eu faço, aconteço, glórias a mim. Não, glória a Deus. É Ele quem faz. Paulo vai dizer algo fenomenal. Paulo viaja 14 mil milhas, mais ou menos 20 mil quilômetros. Inaugura 14 igrejas. Mas Paulo vai dizer, trabalhei mais do que todos. Não eu, a graça em mim trabalhou. Ou seja, ele se colocou à disposição da graça do Espírito para fazer. Então, a glória não está no professor Eliseu fazer. É o Espírito Santo fazer pelo professor Eliseu. O que começou a boa obra vai aperfeiçoá-la. Ou seja, é aquele que é poderoso para continuar essa obra. Abraão é justificado pela fé. Creu Abraão, foi imputado como justiça. Mas separa os animais ao meio, mas leva Isaac no Moriá. Então Abraão começa a entender que ele tem que se entregar a Deus. Então, querer, não, mas Deus não tocou no meu coração para fazer. E Deus precisa tocar no meu coração para fazer alguma coisa? Se as escrituras já dizem que eu tenho que fazer, então esse Espírito tenta produzir em mim. Mas lembra da parábola do semeador? Existiam vários tipos de terrenos. A culpa é do semeador? Ele não está preocupado em procurar o ideal terreno. Ele está preocupado em semear a semente que é a palavra. Agora, cada semente, ou seja, a palavra que é semeada, vai ter um resultado conforme o terreno. Então, se eu não quiser produzir, eu não vou produzir.
E aí eu vou dizer, não, Deus não tocou, eu não senti um arrepio. Não, Deus já falou que eu tenho que produzir, Deus já falou que eu tenho que demonstrar isso de forma prática, ajudando ao próximo, ajudando o meu irmão na igreja, servindo a igreja, servindo ao mundo, mesmo sendo rejeitado pelo mundo. E é a grande questão. E aí eu coloco na conta de Deus. Deus não tocou, eu não senti, eu não arrepiei, eu preciso ter alguma coisa, quando na verdade eu não preciso ter nada, além disso, ter atitude e ter consciência que eu fui chamado para isso mesmo, para produzir alguma coisa, porque já sou salvo, isso tem demonstrado. Então, eu vou me gloriar? Não posso me gloriar na boa obra, porque a glória é de Deus. Se eu glorio, eu roubo de Deus a glória. Então, a grande questão, eu preciso fazer. Lucas 6,38, dai e ser-vos-á dado, ou seja, eu preciso fazer, eu preciso me entregar, eu preciso então produzir para Deus por meio do Espírito, mas entendendo que esse Espírito então produz em mim virtudes. Então, uma das melhores formas de entender o fruto do Espírito, seria a segunda parte da resposta, é entendê-lo como uma virtude. Apesar das virtudes serem mais utilizadas no mundo greco-romano, Paulo trabalha parenese. O que é parenese? É a lista de virtudes e vícios. Então, ele sempre traz um ponto ético. Então, na maioria das cartas de Paulo, ele tem, olha, obedeça o pai, obedeça a mãe, obedeça o Senhor. Paulo trabalhando a parenese, é algo muito comum, muito antigo. Dentro da teologia de Paulo, Paulo resgata uma parte das suas epístolas para trabalhar a ética, a moral, o comportamento e a conduta. A pior coisa é achar, então, que eu sou salvo, eu vou para o culto, eu faço alguma coisa e está certo. Salmo 50, Deus vai condenar no Salmo 50 o piedoso. Ele diz, eu não estou te condenando pelos seus sacrifícios, não. Estou te condenando, está faltando alguma coisa em você. Você está no formalismo. Então, oferece sacrifício de louvor. Chega no 16 em diante, até o 23, vem o ímpio e diz, você quebra o mandamento. Você está com os adúlteros, você está com os ladrões, você fala mal do filho da tua mãe, ou seja, você quebra princípios e mandamentos, mas se você se arrepender, Deus está dando uma chance ali, e modificar e oferecer também o mesmo sacrifício de louvor, você também vai ser salvo. Ou seja, Deus não fez acepção de pessoas e deu uma condicional para os dois, oferece sacrifício de louvor. Ou seja, a confissão, que pode estar no louvor, e a confissão que pode estar no reconhecimento do pecado. Então, Deus não faz acepção, mas Ele oferece a todos a oportunidade. Então, o formalismo é perigoso e a hipocrisia é perigosa. Então, onde eu fico? Eu acabo me transformando num cristão formalista, um cristão ativista, porque eu acho que essa produção, 24 horas dentro da igreja, eu tenho que produzir para Deus. Não, é algo que tem que fluir natural. O desejo de amar, o desejo de produzir flui pelo Espírito, porque o Espírito está me motivando, porque agora Ele tomou conta do meu ser, a minha personalidade, e a minha personalidade é de Cristo se fundem, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, é como se as duas personalidades, Paulo e Cristo, se fundissem. Aí você começa a pensar com a mente de Cristo. E Paulo vai falar em outra passagem, pensar com as coisas do céu, pensar com a mente de Cristo, ter uma nova perspectiva. Então, é algo muito belo, é muito interessante, algo que começa no espiritual e termina no natural. Então, o corpo natural é afetado, a vida natural é afetada pela vivência do Espírito, que a gente pode entender como uma virtude. Pedro também vai dizer, acrescentar essa fé, paciência, conhecimento. Pedro também trabalha a mesma coisa. Tiago, de forma bem prática, visitar, ajudar quem está nu, ou seja, colaborar com as pessoas, demonstrar o verdadeiro amor. Lembra da passagem do bom samaritano? Temos os religiosos e temos os samaritanos. Temos aqueles que são aclamados como os melhores da sociedade, os mais santos e mais puros, que estavam descendo de Jerusalém, estavam subindo a Jerusalém, implica que o seu serviço no templo foi terminado, poderiam se contaminar pela cerimonialmente, para tocar naquela pessoa e ajudar, mas passaram ao largo, foram indiferentes. Mas o samaritano, que é rejeitado, que está com risco de vida, porque se um judeu pega um samaritano perto de um judeu morto, quer dizer, foi ele que matou, foi ele que roubou, e ele com risco de vida ajuda e nem aparece, olha, paga as talagens e diz, se cobrar mais alguma coisa, quando eu voltar eu te pago. Quando aquele homem judeu acordasse, não é saber quem fez o bem a ele. Deu para entender como Jesus bate nos religiosos? Ou seja, vocês são formalistas, vocês usam a religião para negar a prática da fé. Uma fé que tem que ser externada, ou seja, no amor ao próximo, na ajuda, na ação, no fruto do Espírito, que tem que ser mesmo, ser pacificador, ser amoroso. É fácil? Não é fácil. Mas essa salvação que vai sendo construída, vai sendo aperfeiçoada, aquele que começou, ou seja,
Cristo começou em nós a boa obra, o Espírito atua em nós a boa obra e vai nos ajudar a completar. Mas eu não tenho que esperar Deus falar, faça isso, meu servo. Não, eu tenho que fazer, porque Deus já, de antemão, pela própria Escritura Sagrada, já me disse, eu tenho que fazer. Eu tenho que produzir. Porque se eu ando segundo o Espírito, naturalmente eu tenho que produzir alguma coisa. Naturalmente tem que haver uma mudança de caráter. Se não há, é perigoso. É necessário rever o cristianismo. Que cristianismo eu tenho vivido? É a grande questão quando a gente trabalha esse tema que até em algumas igrejas é eufrágico, né? A fé e as obras, as necessidades de resultado, de provar por meio daquilo que é visível para que as pessoas vejam. Realmente há uma mudança. Então a fé na mente é teórica. A fé, quando é externada nas atitudes, sim, ela é visível e ela glorifica a Deus e demonstra que realmente eu estou sendo guiado pelo Espírito, eu estou sendo usado por Deus para isso, eu estou aperfeiçoando, né? Estou sendo aperfeiçoado, ou seja, eu vou melhorando, eu preciso melhorar como pessoa. E quando eu deixo o Espírito, quando eu deixo Deus me guiar nesse projeto de externação dessa fé viva por meio da prática, nessa prática que demonstra a adoção de filho, que demonstra que o Espírito vive em mim, aí sim a gente entende. Abraão tem fé, mas leva Isaac. Todos têm fé, pela fé, pela fé, pela fé, mas todos têm atitudes. Precisamos, então, parar de ter um discurso teórico e demonstrar de forma vivaz o nosso discurso cristão por meio das nossas atitudes. E confessar a Deus e não negar a Deus por meio das minhas atitudes e obras. Muito bom. Teve uma pergunta aqui que passou, Gabriel destacou para mim, mas você já respondeu. Só vou destacar a pergunta, mas a resposta já foi dada, né? A iniciativa para fazer as boas obras é de nós ou do próprio Deus? Eu acredito que tudo que você falou aí já respondeu essa pergunta de forma bem clara e objetiva. E a gente já vai partir para o final. Parece não, né? Parece que não, mas a hora voa e já está aí, ó, 11h48 aqui. Nós já estamos com 48 minutos de aula, então está na hora já de fechar a nossa aula de hoje. Eu quero mais uma vez, né, nesse intervalinho aqui, falar da Escola de Mestres, pedir a sua ajuda para alcançar outras pessoas. A Escola de Mestres é um projeto gratuito da Faculdade Vitória em Cristo que visa levar conhecimento teológico, conhecimento de vida cristã, conhecimento sobre educação e sobre outras áreas. Vamos falar de diversas áreas. A Escola de Mestres ela vai alcançar conhecimentos gerais também, e ela não para. Esse é um projeto de educação continuada, tá? Então a Escola de Mestres vai estar sempre produzindo conteúdo. Tem uma sala de aula online, essa aula fica gravada, você pode assistir depois. Se você está lembrando de alguém que não está, a pessoa não pode assistir agora, mas fala com ela, ela se matricula na Escola de Mestres, acessa a nossa sala de aula e lá estará a aula gravada, além de outros vídeos que eu já coloquei lá e materiais também que estamos colocando, com material de pesquisa, material interativo. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Para a gente encerrar, meu amigo pastor Eliseu, eu queria que você concluísse falando sobre a conciliação. Você já falou um pouco disso, mas eu queria que você apontasse de uma forma teológica, bem objetiva, a fazer uma conciliação entre o pensamento de Paulo e de Tiago, né? Que você, para encerrar, mostrasse o que diferencia aparentemente, né? O que distancia aparentemente um do outro e como que os dois se aproximam, tá? Apontasse o pensamento de Paulo, de novo, você já falou, para encerrar, a aula é isso mesmo, né? A didática, ela tem a sua repetição, isso é natural. Então, se apontasse o pensamento de Paulo, apontasse o pensamento de Tiago, mostrasse aí a separação ou o distanciamento que pode se alegar entre os dois e como conciliar esses dois pensamentos na soteriologia em relação à salvação, em relação à fé e às obras na salvação. Bem, não há contradição alguma entre Tiago e Paulo, porque se eu acreditar numa contradição entre os textos, eu estou negando o texto canônico e a inspiração. Então, isso gera um problema teológico maior.
No entanto, é possível verificar na fala paulina que, para ser salvo, eu não posso ser legalista. Então, não é o que eu faço para ser salvo, é crer no que Cristo fez, aceitar por fé e receber a graça da salvação. Ponto. Tiago vai fazer o sentido oposto, que é a complementariedade, já que a revelação torna-se progressiva. Tiago vai dizer, a diferença não é a fé e a obra, é a verdadeira fé que produz e a fé que não produz. Porque o mesmo Tiago vai dizer, você crê em Deus? O demônio crê, estremece de medo, mas muda. Aí Tiago usa um exemplo até pejorativo do mundo celestial. Você crê, os demônios creem, tremem de medo porque sabem que Deus existe. Mas os demônios mudam? Os demônios se convertem? Não. Então, a mesma coisa. Eu creio, então preciso demonstrar a vida. Se Deus é vivo e o Deus vivo, o Espírito vivo atua em mim, tudo que resulta da vivência desse Espírito tem que ser vivo. Por isso a fé que Tiago fala, então é o contraponto, a fé viva e a fé morta. Então existe conciliação plenamente. Um fala do início do processo e o outro fala do final do processo. É a grande questão. São só as pontas e o meio de tudo é a nossa própria vida que está inserida ali. Então a sua fé em Cristo, melhor dizendo, se a sua fé em Cristo não mudou você em nada, a sua interação, a sua forma de ver o mundo, ou apenas se beneficia da fé, então a sua fé é a fé que o Tiago está falando. É uma fé morta. Porque é a fé que não produz nada. No entanto, quando Paulo diz lá, o critério central da salvação é o objetivo e a adesão fiel a Jesus Cristo. Então, Cristo é o meu critério salvífico, sem moralismo, sem legalismo, sem hipocrisia, então sem o formalismo religioso, eu preciso me entregar a isso e entender que eu não posso fazer nada. Mas depois de salva, sim, uma fé viva e verdadeira, iniciada em Cristo e completada por meio das minhas atitudes, que é ajudada pelo Espírito Santo, que é ajudada por aquele que começou a boa obra, vai aperfeiçoar, ele vai abundez em toda boa obra, né? Deus vai dar toda a graça necessária, então tudo que eu preciso para produzir, demonstrando a verdadeira conversão e mudança. Deus sempre trabalha essa questão de mudança. Deus, ele não é inflexível. Quando Deus manda Jonas pregar contra Nínive, a sentença era de morte. O povo se arrepende, Deus também muda. Então, eu preciso me tornar flexível no mundo de Deus, ou seja, não endurecer o meu coração, não achar que eu preciso ter uma visão celestial para ser chamado de alguma coisa. Eu preciso, um arrepio. Não, eu preciso, então, entender que Deus já me chamou, já tem me ajudado, é só fluir naturalmente, eu deixar esse Espírito me guiar, tomar a iniciativa, eu tenho que ter consciência, eu não perco sentido, vou fazer boa obra, quem sou eu? Eu esqueci. Isso é outra coisa. Então, Tiago vai usar o mesmo exemplo de Paulo, Abraão. Abraão creu e foi botado como justiça, mas ele vai dizer, ele leva Isaac no Monte Moriá. Quando Deus pede ação e atitude, Abraão também tem ação e atitude. Então, precisamos sair do discurso e entrar na verdadeira prática de vida cristã, a partir, então, de largar o legalismo e o antinomismo, largar a hipocrisia e largar o formalismo religioso, mas viver pelo Espírito, pela graça e produzir realmente, porque será como é a árvore plantada. Todo mundo gosta do Salmo 1, né? Todo mundo gosta desse salmo, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá seu fruto na estação própria. Tudo quanto fizer prosperará, as flores não caem. Todo mundo gosta do Salmo 1, mas aí tem que estar plantada. Vai prosperar? Vai. Mas vai produzir, porque está plantada junto às águas. Então a visão do Salmo 1 é a visão da árvore da vida, que produz alguma coisa, que produz vida para o povo. Eu como árvore, não posso produzir veneno, espinho, tenho que produzir algo para alguém, algo que é producente. Como as árvores produzem, tudo produz, Deus produz. Eu preciso produzir também alguma coisa. Não para ser salvo, mas como consequência, como demonstração visível dessa salvação já alcançada em Cristo Jesus. Coisa linda demais, hein? Minha gente, que aula foi essa? Meu amigo, glória a Deus pela sua vida. Eu quero aí perguntar ao pessoal que está na aula que se você quer que o pastor Eliseu dê mais uma aula aqui na Escola de Mestres, diz amém aí no comentário, vai. Coloca aí. Você que quer, fala assim, eu quero, dá um amém, eu quero. Pastor Eliseu dando aula na Escola de Mestres. Coisa boa.
Meu amigo, fico feliz demais de ter você conosco na Faculdade Vitória em Cristo. Quero já aproveitar a oportunidade. Pastor Eliseu tem diversos cursos na Faculdade Vitória em Cristo. Você pode acessar lá nosso site e vai verificar isso. Pastor Eliseu é professor do nosso seminário teológico também, que é um curso que pode ser feito totalmente online, mas também oferece a modalidade semipresencial com uma aula por semana nos nossos núcleos. Temos núcleos espalhados pelo Brasil, Portugal, Japão, Estados Unidos. Então, se você quer fazer um seminário teológico, a Faculdade Vitória em Cristo está aí, Pastor Eliseu é um dos professores. E nós temos aí uma gama de cursos, né? Temos a graduação em teologia, a graduação está, inclusive, com matrículas abertas. Temos 2 pós-graduações hoje, teologia bíblica e sistemática, e agora estamos preparando mais uma, que é a teologia ministerial, mais 2, teologia ministerial e história da igreja. Pastor Eliseu também faz parte do corpo docente e já estará conosco na graduação, vai ser um dos professores da nossa graduação em breve, se Deus quiser e assim nos permitir. Eu quero agradecer a todos que estão conosco aí, deu uma boa galera nessa aula, tá? Muito obrigado a todos pela presença, obrigado por estarem conosco esse tempo. Tenho convicção de que o nosso coração é verdadeiro e sincero no sentido de querer levar conhecimento para vocês da palavra, de capacitar a igreja para desenvolver o seu ministério. E para encerrar, mais uma vez, te convido deixa eu fazer um pedido especial, né? Pastor Eliseu está aí linkado na live, segue lá o Pastor Eliseu, vai lá no perfil dele do Instagram, segue, o meu está aí fixado também, me segue lá, vai ser muito legal, a gente sempre compartilha coisas boas, coisas que edificam, assuntos que nos fazem crescer no conhecimento de Deus, no conhecimento da sua palavra. E até a próxima aula da Escola de Mestres. Deixa eu explicar uma coisa também, Pastor Eliseu. A Escola de Mestres, ela não tem um dia e horário específico, não. Por quê? Porque eu dependo dos professores, né? Então, eu convido professores e, dentro da disponibilidade desses professores, nós marcamos as aulas ao vivo. As aulas estão sendo ministradas pelo Instagram e depois elas são editadas e ficam lá na nossa sala de aula, na sala de aula online da escola. Nós temos um grupo onde eu sempre coloco as informações. Semana que vem tem uma aula marcada com o pastor Marcos Santos, da DEVEC de Rio das Ostras, nosso coordenador do núcleo lá, um homem de Deus, meu amigo. Eu vi que ele entrou na live, não sei se ele ainda está, se estiver, dá um oi aí, pastor Marcos. E nós vamos falar sobre a pedagogia de Jesus. Então, um tema super bacana, um livro clássico, até conversei com o pastor Eliseu sobre isso, um livro clássico na área de educação cristã. E nós, olha, ele está aí, olha lá, aqui, isso aí, meu pastor, beleza. Na semana que vem, nós estaremos juntos numa aula sobre o livro A Pedagogia de Jesus. Você não pode perder essa aula. Se você não está no grupo, para ficar ligado no dia, na hora certinha, a gente vai sempre colocando lá no grupo. Então, entre, se matricule, se inscreva gratuitamente e participe conosco desse projeto, divulgue para outras pessoas, vai alcançar e vai ajudar muita gente. Amém? Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Já prepara o próximo tema, hein? Já escolhe o próximo tema importante, relevante, como eu tenho falado com os nossos professores e nossos amigos. E se você que está aí na live, que é aluno, quer assistir de novo, daqui a pouquinho me dá aí pelo menos 24 horas para editar esse vídeo e colocar disponível na sala de aula online, ok? Meu amigo, suas considerações finais para a gente encerrar. Alguma dúvida? Quem está no grupo, aí lá a gente vê, conforme se libera, só um instante para responder, e a gente tira alguma dúvida, que é normal sempre a gente amarrar as pontas. Eu preparei um material básico aqui, para referências bíblicas, uns tópicos. Também posso disponibilizar na sala de aula, tá? Me manda para botar na sala de aula. Te envio só com um certo aqui, ajeito, faço uma formatação, logotipo, umas coisas, e já envio para as pessoas poderem também tê-lo, de forma que contribuir para vocês e todos os demais alunos que estão nesse projeto aí maravilhoso. Meu agradecimento, minha gratidão pelo convite.
Até a próxima oportunidade, é claro. De repente, falando de um livro teológico como o livro do Jürgen Moltmann, O Deus Crucificado, um tema... Cristo sofreu, Cristo não sofreu quando eu estava encarnado, Deus sofreu, Deus é passivo, Deus é impassível. É um tema teológico também bem interessante, mas vamos ver o que vai acontecer conforme a necessidade. Estamos aqui para colaborar e ajudar ao engrandecimento do reino de Deus. Obrigado, pastor Isaías, meu amigo, à sua disposição, como sempre. Meu amigo, Deus abençoe a sua vida, sua família, seu ministério. Deus abençoe a todos. Um grande abraço e até a próxima aula.